Olá pessoal, dando continuidade aos nossos vídeos sobre as camadas em um sistema de PO, utilizando o exemplo da conta corrente, estaremos mostrando agora como funciona, para que serve a camada de negócios, utilizando este exemplo. Retomando, estávamos no método main e ele chamava as telas, ou seja, as classes responsáveis pela camada de apresentação. Chamava primeiramente a tela principal pelo método exibir, instanciando ela, e no exemplo que utilizamos a opção 1, ele chama a tela cadastro correntista, instanciando ela e também chamando o método exibir. O método exibir, por sua vez, pede um input de 3 dados que serão inseridos no objeto. Esse objeto ele faz parte essa classe, ela faz parte da camada de negócios. Isto é o objeto que vai ser populado para eu estar enviando para a minha camada de persistência, por exemplo, para estar efetuando o registro, tanto no banco de dados, no vetor, como também, mais para frente, estar recuperando, puxando esses dados de alguma fonte, como banco de dados ou vetor. Então ele é populado e enviado para o correntista DAO, do método create. Vamos ver então a classe correntista. Classe correntista, então, a primeira classe de negócios que estaremos vendo, ela possui 5 atributos, um estático e 4 atributos normais, como int, string e data. O atributo estático, ele na verdade pertence à classe. Isto é, se eu alterar este valor em qualquer objeto que eu criei, ele vai mudar para todos. Desta forma, criando um número sequencial, cada vez que eu instanciar um objeto, veja, ele é incrementado e adicionado ao código. Dessa forma, este valor eu posso estar, cada vez que eu criando um objeto, eu posso definir para ele automaticamente um código sequencial. E se eu alterar, então essa sequência mudaria para todos, pois ele pertence à classe. Ele é um atributo estático. Então temos aqui os getters e setters deste atributo e dos demais. Aqui no método construtor, ele define o código como o incremento do sequencial. Ele incrementa, então, define como código do objeto recém-criado, nome, endereço e data de nascimento. Temos também outros objetos, que no caso servem para manipular, por exemplo, a conta corrente. Mas antes, vamos ver a classe movimento. A classe movimento, responsável pela manipulação dos movimentos efetuados na conta, possui 4 atributos: data, descrição, valor e saldo após o movimento. O construtor ele pede uma descrição, um valor e um saldo. Ele cria aqui uma variável independente, definida com alguns pontinhos, para estar criando então uma descrição mais personalizada. Ele define a data como a data atual, apenas instanciando o objeto data, e ele define a descrição como a descrição que eu recebi, mais a substring de 0 a 40 menos o comprimento da descrição. Ou seja, ele vai pegar a variável x e vai ir do índice 0, lembra, string é como se fosse um vetor de char. Então a substring vai pegar de 0 até 40 menos o tamanho da descrição, string.length. Então vai setar esses valores, o saldo e o valor também, e fornece apenas um método neste caso, que é o movimento formatado, que realizado em apenas uma linha, vai retornar como string. Isso aqui tudo vai gerar uma string que vai ser retornada pelo método. Ou seja, vai pegar a data e vai formatar com o formato data.ddmmaa, que essa é uma constante presente na classe data. E vai então concatenar com algumas informações aqui, como descrição, valor e saldo após o movimento, retornando então via string. A outra classe última que temos neste caso, neste exemplo, é a conta corrente. A conta corrente ela já é um pouco mais extensa, ela possui um correntista, isso é, um objeto, é um atributo aqui, uma espécie de agregação entre conta corrente e correntista, entre esses dois objetos. Temos o int, número, saldo, limite de crédito, a data da última movimentação e um array list, que guarda todas as movimentações como registro. O construtor aqui, bastante semelhante aos demais, ele apenas inicia o saldo como 0 e coloca o último movimento como a criação do objeto. Instancia o array list, definido aqui em cima nos atributos. Além dos getters e setters,
temos alguns métodos aqui, como depositar, sacar, descontar cheque, transferir, pagar boleto, pegar extrato, registrar movimento, entre outros. Vale a pena destacar aqui a questão do depositar, que um chama outro. Veja, temos dois métodos chamados depositar, porém, isso é permitido pois os parâmetros são diferentes entre eles. Dessa forma, então, quando eu chamo o primeiro, o valor, ou seja, vou mandar depositar e apenas o valor, ele vai retornar o resultado de outro método, ou seja, ele vai cair aqui dentro e já vai cair no próximo método, que é o depositar com o parâmetro double e o parâmetro string, que no caso é este aqui de baixo. Feito isso, ele vai fazer uma verificação, vai acrescentar o saldo, setar a data de hoje e registrar o movimento. Se registrar o movimento, então, ele está aqui embaixo, onde ele cria, vejam, a classe de negócio aqui sendo usada, camada de negócios, criando um movimento, setando valores e adicionando ao vetor de movimentos aqui da classe conta corrente. Algo semelhante acontece com o sacar, que é um método simples, mas passado apenas um valor, ele chama o outro método com o valor e também enviando a string saque. Neste caso, então, ele cai aqui e efetua bastante semelhante ao depósito, porém, em vez de incrementar, ele decrementa. Ou seja, ele subtrai do valor. Ele subtrai o saldo, reduzindo o valor passado. Então, essa é a ideia, pessoal, das classes de negócio. É justamente fornecer suporte para a gente estar criando, populando esses objetos e poder estar inserindo essas informações, tanto no banco de dados ou em outros vetores através da classe de persistência, que é o próximo vídeo. Obrigado, pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima.